Oi, pessoal! Continuando então a nossa avaliação. Agora a gente entra então com o exercício 2, a gente entra na unidade de geometria, tá? Nessa unidade a gente trabalhou algumas situações de ângulo, mas nós frisamos que o mais importante era saber o nome dos ângulos. Nós não pedimos para medir ângulos, fazer continhas com ângulos, porque a gente sabe que seria mais complicado. Então, pedimos um conhecimento assim bem tranquilo, que estava lá nessa página aqui do livro, você pode estar acompanhando aí com a gente, onde falava do ângulo raso, do ângulo agudo e do ângulo obtuso, né? Então, aqui, ó, mostrou pra gente, né, o ângulo reto, o ângulo raso, mostrou o ângulo agudo e o obtuso. Aqui era a nossa atividade da prova. Gente, muito fácil, né? Então, nós temos 4 tipos de ângulos: o ângulo reto, o ângulo raso, o ângulo agudo e o ângulo obtuso, tá? Trabalhamos diversas vezes no caderno, trabalhamos no livro, mandei vídeo, tinha que estar assistindo para decorar o conceito. Não tem que fazer nada além de decorar o conceito. Vamos continuando ainda na unidade, nós trabalhamos as retas, que a gente já vinha trabalhando no primeiro trimestre, lembra? Retas concorrentes e paralelas, a gente já tinha visto, certo? Então, nós temos as retas paralelas, as retas concorrentes, e agora, esse trimestre, nós acrescentamos o conceito de perpendiculares, certo? Que é o que nós vimos ali no livro. E aí foi a nossa atividade da avaliação. Então, quando forma 4 ângulos de 90 graus, a gente chama de retas concorrentes e perpendiculares. Quando formam 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos, a gente fala que é só concorrentes ou não perpendiculares, que é o que estava na avaliação. E aqui foi notinha dada, né, que são linhas paralelas, tá? Uma não cruza com a outra, não encosta, certo? Continuando, então, a gente foi para a parte dos triângulos. Nós vimos os polígonos no livro, né? E os triângulos, eles mostraram, então, pra gente lá os tipos de triângulo. Eu também mandei no grupo os nomes, né? O equilátero, o isósceles, né? E o triângulo retângulo estava no livro, nessa página aqui, ó. Por isso que ele caiu na avaliação. E se você reparar bem, são os mesmos triângulos desta atividade, da atividade 4. Eu printei ela e nós colocamos ali, porque nós já tínhamos identificado naquela atividade e aí eu coloquei na prova. Bom, pensa assim, gente, nós precisávamos saber o que era um ângulo reto. Se o ângulo reto forma 90 graus, independente do jeitinho que ele tiver, é o que estava pedindo para a gente identificar. Então, na figura A, a gente tinha um ângulo reto aqui em cima no cantinho. Na figura B não tinha, na figura C também não, e na figura D nós tínhamos um ângulo reto, porque aqui embaixo, então, formava, né, o ângulo reto, certo? Continuando, nós também falamos sobre os quadriláteros. Sobre os quadriláteros, nós estudamos aí que nós temos, então, os trapézios e os quadriláteros. Os trapézios, eles marcam, então, 2 pares de lados paralelos. Então, esses aqui, por exemplo, é um trapézio. Por que é um trapézio, professora? Porque só este lado está paralelo a esse. Tá vendo que são linhas retas e elas são, né, não se tocam, não se cruzam? Então, 2 lados paralelos. Então, seria um trapézio. E o paralelogramo, já não. A gente já consegue entender que teriam 2 lados paralelos, certo? Então, pensa assim, ó, um lado paralelo, 2 lados, um conjunto de lados paralelos e outro conjunto de lados paralelos. Aqui é a mesma coisa, um conjunto de lados paralelos e o outro conjunto de lados paralelos. Então, essa era a diferença, certo?
E ali a gente ainda estudou o que era o retângulo, o losango e o quadrado. Mas lá na nossa avaliação, a gente pediu para desenhar um paralelogramo. Então, o que tinha que saber? A gente tinha que entender que um par de lados paralelos é um trapézio. Então, esse aqui não podia ser, certo? E aí aqui, então a gente poderia colocar essas figuras ou também poderia colocar um losango. Por que um losango? Aqui vai ficar meio complicadinho de desenhar de lado. Mas o losango, pensa lá na parte amarelinha da nossa bandeira do Brasil, também temos dois pares de lados paralelos, tá? Então poderia ser feito qualquer um desses desenhos. Pensa lá e tenta registrar para a próxima avaliação você ir bem, tá? Então, desenhar um paralelogramo. E aí a gente foi para a circunferência, gente. Tá olhando essa página aí que tá do lado? Então, nesta página, foi desta página que eu peguei essa atividade aí da prova. Então, uma circunferência é só o aro, né? Então, a gente pode dizer que é parecido com um bambolê ou um anel. O círculo, ele já tem uma espessura, tem que ser tipo uma folha sulfite. Então, a gente pode pensar numa moeda, num prato. E a esfera é uma bola, né? Ela tem que ter profundidade, tem que ter altura e tem que ter largura. Aí, daquela página saiu essa atividade. Ligue as figuras aos seus nomes. E era só ligar, gente. Não precisava decorar muita coisa, né? Estudar muita coisa. E aqui, nessa página, a gente trabalhou o conceito de raio e de diâmetro. Raio, então, pensa lá, a gente tem o círculo. Então, do meio da circunferência até a bordinha, a gente chama de raio. Quando do meio, a gente toca numa borda na outra, a gente chama de circunferência, de diâmetro, tá? Então, era isso que precisava gravar. Eu peguei certinho lá, printei ali da página do livro. Então, aqui já estava escrito no enunciado, ou você colocava diâmetro, ou você colocava raio. Circunferência é o nome do círculo, né? Do aro ali, né? Então, estava muito fácil, bem molezinha mesmo. E aí, a gente ia para a situação de frações, tá?